Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu de Seattle se estendia em um azul límpido, banhado pela suave luz dourada de uma manhã de primavera. Uma brisa leve agitava as folhas dos altos bordos que ladeavam o jardim botânico do Mount Vernon Hall, o local icônico escolhido para sediar um dos casamentos mais aguardados da temporada. O aroma sutil de peonias e rosas, misturado à terra úmida, enchia o ar. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas impecáveis e decoradas com arranjos florais requintados em tons pastéis, enquanto delicadas luzes de corda pareciam penduradas entre os galhos das árvores, prometendo encantamento ao cair da noite. No centro deste cenário mágico, os convidados sentavam-se nas cadeiras douradas, perfeitamente alinhadas. Entre eles, rostos radiantes de expectativa e admiração, vestidos com suas melhores roupas, trocavam olhares cúmplices e sorrisos calorosos. Muitos eram amigos próximos, colegas e membros da alta sociedade local, todos reunidos para celebrar a união de duas figuras que pareciam polos opostos, mas que encantavam todos ao seu redor. Madison Hart, 27, caminhava lentamente pelo corredor principal. Seu vestido de seda marfim moldava perfeitamente suas curvas delicadas, e suas mãos enluvadas seguravam firmemente um buquê de lírios brancos e orquídeas. Seu rosto, sutilmente maquiado, irradiava beleza natural, mas seus olhos revelavam um leve nervosismo, mesclado a uma profunda emoção. Ela era a personificação da doçura, uma jovem alegre e humilde, adorada por todos que a conheciam. Nascida em uma pequena cidade em Ohio, Madison cresceu em um lar modesto, onde sua mãe, Karen Hart, uma ex-enfermeira dedicada, fez questão de incutir nela os valores de integridade, trabalho árduo e empatia. Karen sacrificou muitas coisas para que sua filha pudesse cursar direito em uma universidade de prestígio. Graças à sua tenacidade, Madison rapidamente ascendeu na hierarquia de um renomado escritório de Seattle, onde seu rigor e determinação já a faziam ser notada. Foi neste mesmo escritório que ela conheceu Brandon Miller. Brandon, de 30 anos, era o oposto de Madison, filho único de um magnata do mercado imobiliário. Crescerá cercado de luxo e holofotes. Carismático, seguro de si e com um sorriso encantador, estava acostumado a conseguir o que queria, fosse nos negócios ou na vida social. O encontro deles fora inesperado, numa reunião de estratégia em que seus olhares se encontraram pela primeira vez como uma faísca elétrica. Foi uma história de amor tão rápida quanto apaixonada. Em 2 anos, o relacionamento deles atingiu ápices de intensidade, pontuados por jantares suntuosos, viagens luxuosas e aparições na mídia que os tornaram um casal invejado. Algumas semanas antes, em um luxuoso baile de gala beneficente no Museu de Arte de Seattle, Brandon havia pedido a mão de uma multidão impressionante. Para surpresa de todos, sob os flashes das câmeras e os aplausos estrondosos da elite, Madison aceitou com um sorriso radiante, os olhos brilhando de esperança e amor. Naquele dia no Jardim Botânico, tudo parecia se desenrolar como um sonho. Os violinos tocavam uma melodia suave e cadenciada, acariciando a atmosfera com uma magia palpável. Os convidados sussurravam entre si, admirando a graça com que Madison se movia, cada passo medido, cada detalhe cuidadoso. Do véu delicadamente colocado sobre os cabelos aos sapatos de cetim creme que pareciam flutuar no tapete vermelho. Mas no momento em que Madison chegou ao altar, pronta para selar a união, o tempo pareceu parar. Brandon virou-se lentamente para encará-la. Um sorriso irônico se formou em seus lábios, seus olhos brilhando com uma ironia gélida que nenhum dos convidados notou imediatamente. Então, em voz alta, claramente audível para todos, ele proferiu as palavras que estilhaçariam o momento, como o estrondo de um trovão em um céu claro. Desculpe, Madison. Não posso fazer isso, disse Brandon, com a voz clara e quase casual. Todos os olhos estavam fixos nele, incrédulos. Você é apenas um projeto para mim. Um experimento social. Um tremor percorreu a assembleia. O ar de repente pareceu mais pesado, mais frio. Então, com um sorriso cruel, ele acrescentou, como se revelasse um segredo triunfante. E foi uma aposta. Só para provar que podíamos polir uma garota de classe média e integrá-la ao nosso mundo. Missão cumprida. Um silêncio chocante caiu, tão repentino quanto um trovão num céu de verão. O murmúrio da multidão diminuiu, substituído por um choque que percorreu todos os convidados. Alguns franziram os lábios, outros taparam a boca com as mãos, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. Câmeras discretas mas onipresentes capturaram cada palavra, cada expressão, congelando o momento para a eternidade.
Lágrimas invisíveis ameaçavam escorrer pelas faces pálidas de Madison. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Sua garganta estava apertada, como se estivesse sufocada por um peso insuportável. Suas pernas, embora fortes, vacilavam, mas ela permaneceu de pé, imóvel, congelada em uma mistura de choque e dignidade. Ela não gritou, não reclamou. Ela não desabou. Em vez disso, em voz baixa, mas clara, quase sem tremer, ela sussurrou: "Muito bem. Obrigada por me mostrar quem você é." Cada palavra era uma lâmina de verdade, afiada, mas silenciosa. Então, sem olhar para trás, ela se virou e se afastou lentamente. Seu andar era calmo, comedido, imbuído de uma nobreza que ninguém havia previsto. Os convidados prenderam a respiração, alguns sussurrando palavras de encorajamento, outros demonstrando raiva contida. Brandon, no entanto, ficou ali como uma estátua, braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios, convencido de que havia conquistado uma vitória cruel, uma partida de xadrez na qual acabará de derrubar sua rainha. Mas naquele preciso momento, ninguém sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O vídeo da humilhação de Madison explodiu nas redes sociais em poucas horas. Milhões de visualizações, compartilhamentos e comentários surgiram de todo o país e depois, do mundo todo. A hashtag Justiça para Madison rapidamente se estabeleceu como um grito coletivo, um padrão para aqueles que se recusaram a permitir que a dignidade humana fosse pisoteada em nome do poder, sexo ou dinheiro. No Twitter, Instagram, TikTok e Facebook, milhares de mulheres e homens, jovens e idosos, expressaram-se com raiva e compaixão. Denunciaram o sexismo flagrante, o classismo brutal e a violência psicológica disfarçada de piada de desprezo. Testemunhos abundaram, contando histórias semelhantes de manipulação, humilhação e luta por reconhecimento. Mas no meio dessa tempestade midiática, Madison Hart desapareceu. Não havia sinal dela. Nenhum comunicado à imprensa, nenhuma aparição, nada. Durante 6 longos meses, silêncio. Na verdade, ela havia tomado a decisão mais difícil, mas mais necessária: afastar-se da turbulência e reconstruir-se longe dos olhos do público. Ela se mudou para Portland para morar com a tia Leonor, uma mulher gentil e sábia, que se tornou seu refúgio. Lá, longe dos holofotes e do julgamento, Madison começou a trabalhar em si mesma, cercada por uma pequena bolha protetora feita de amizade sincera e compreensão. Ela passou por uma terapia intensa, confrontando suas feridas profundas e revisitando suas dúvidas e medos. Cada sessão a aproximava da paz interior. À noite, no silêncio da casa, ela abria seus cadernos. Páginas inteiras nas quais despejava seus pensamentos, sua dor, mas também suas esperanças. Ela também relia as cartas que sua mãe, falecida alguns anos antes, lhe escrevera, aquelas palavras de amor e força que pareciam guiá-la através da escuridão. Madison se cercou de pessoas reais, longe das máscaras da sociedade. Amigos de infância, colegas atenciosos, estranhos que ela conheceu em grupos de apoio. Então, certa manhã, como se tivesse renascido, ela ligou a câmera. Com um rosto calmo mas determinado, falou com aqueles que a ouviam. "E meu nome é Madison Hart. Eu não sou uma vítima. Sou uma mulher que se reergue." Este vídeo simples e sem adornos tocou milhões de corações. Em menos de 2 dias, acumulou mais de 20 milhões de visualizações. Centenas de milhares de comentários aplaudiram sua coragem e honestidade. Era o início de um novo capítulo. Não mais de vergonha, mas de força, resiliência e inspiração renovadas. Madison Hart havia renascido mais forte, pronta para recuperar seu lugar no mundo, não como uma vítima, mas como uma voz poderosa para todos aqueles que um dia foram quebrados. Poucos meses após seu renascimento, Madison lançou Erguer, uma plataforma online dedicada ao empoderamento e à recuperação de mulheres que sofreram humilhação pública, manipulação ou violência psicológica. Esta iniciativa, nascida de sua própria experiência, ofereceu recursos concretos, workshops de desenvolvimento pessoal, grupos de apoio, treinamentos de liderança e oratória, além de depoimentos impactantes, projetados para restaurar a força e a confiança. Rise Up rapidamente ganhou notoriedade. Madison viajou pelo país, convidada para palestrar em universidades de prestígio, onde compartilhou sua história com uma franqueza desarmante. Diante de auditórios lotados de jovens mulheres e homens atentos, ela ofereceu dicas para superar a vergonha e reconstruir a autoestima. Ela também trabalhou em parceria com organizações que trabalham com adolescentes e jovens mulheres, compartilhando com elas a mensagem de esperança e empoderamento. Por onde passou, deixou uma marca duradoura, semeando as sementes de uma mudança duradoura.
Chegou então o dia da grande cúpula internacional sobre os direitos das mulheres no local de trabalho, realizada em São Francisco. Este prestigioso evento reuniu ativistas, líderes empresariais, artistas e outros líderes do mundo todo. Madison teve a honra de ser convidada como palestrante principal, um reconhecimento retumbante de sua luta e de sua recém-descoberta força. Naquela manhã, nos bastidores, ela calmamente descobriu que Brandon Miller, seu ex-noivo, também estava na sala. Corria o boato de que sua carreira estava em declínio, depois que e-mails internos vazaram, revelando seu comportamento desdenhoso em relação a diversas colegas mulheres. Ele perdeu um contrato importante e sua reputação foi seriamente prejudicada. Mas Madison não guardava rancor nem medo. Ela estava lá por si mesma, por todos aqueles que a seguiram, por todos aqueles que buscavam uma luz na escuridão. Quando seu nome foi anunciado, a plateia prendeu a respiração. Uma multidão enorme, de todas as classes sociais, levantou-se para aplaudi-la. Madison subiu ao palco com graça e equilíbrio, o rosto iluminado por uma determinação inabalável. De frente para o microfone, ela olhou para a assembleia e com uma voz clara, forte e cheia de emoção, declarou: "O que eu vivi me machucou. O que vivi me destruiu, temporariamente. Mas há algo que ninguém pode tirar de mim, minha dignidade. E hoje eu estou de pé não por vingança, mas para inspirar. Porque às vezes a melhor vingança é ter sucesso onde outros o enterraram." O silêncio então se transformou em aplausos estrondosos. Os rostos na sala brilhavam de admiração, alguns com lágrimas nos olhos, outros sorrindo orgulhosamente. No fundo da sala, um Brandon Miller, perplexo, levantou-se lentamente. Seu olhar evitou o de Madison. Sem dizer uma palavra, ele saiu da sala, deixando para trás o peso de uma derrota muito maior do que a perda de um contrato. Naquele dia, naquela sala vibrando de emoção, ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder não está na capacidade de humilhar ou destruir, mas na força de se reerguer, com coragem e dignidade diante dos olhos de todos. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que tudo pareceu desmoronar. Hoje Madison Hart personificava sucesso, força e inspiração. Seu nome aparecia orgulhosamente na prestigiosa lista Forbes 30 com menos de 30. Uma homenagem à sua carreira excepcional e seu impacto na luta pela igualdade e emancipação. Sua agenda estava agora cheia de compromissos de alto nível. Ela havia sido recebida no Casa Branca, convidada a compartilhar sua história e ideias com importantes tomadores de decisão. Ela firmou diversas parcerias estratégicas com empresas influentes, com o objetivo de desenvolver os líderes do amanhã, jovens mulheres e homens comprometidos em transformar suas comunidades com integridade e coragem. Paralelamente aos seus compromissos, Madison publicou seu primeiro livro, imperfeito, mas invencível nesta obra autobiográfica. Ela relatou com franqueza sua luta interior, suas dúvidas, suas quedas e suas reviravoltas. O livro rapidamente conquistou o público, tornando-se um best-seller traduzido para vários idiomas, fonte de conforto e motivação para milhares de leitores em todo o mundo. Durante uma entrevista transmitida por um grande canal internacional, o jornalista fez a pergunta que resumiu tudo. Se você pudesse falar com Madison sobre aquele dia do casamento, o que você diria a ela? Madison parou um momento para sorrir, seus olhos brilhando com uma gentileza misturada com sabedoria. Eu lhe diria: chore se tiver que chorar. Chore todas as lágrimas necessárias para deixar sair a dor, a raiva, o medo. Mas então levante-se. Levante-se com a certeza de que o que você está passando hoje não te define. Porque você vai se tornar muito mais do que aquilo que eles tentaram quebrar. Sua voz suavizou novamente, como uma promessa feita àquele que ela havia sido. Naquele momento você está fraco, mas não é o fim. É o começo de um caminho que o levará à sua verdadeira força, à sua verdadeira luz. O entrevistado deixou o silêncio durar alguns segundos antes de acrescentar com convicção, porque no fim das contas, ser imperfeito é ser humano. Mas ser invencível é escolher nunca desistir. O olhar de Madison vagou pelo espaço por um instante, como se quisesse absorver tudo o que havia passado. Então, com um sorriso resoluto, ela concluiu: "E foi isso que eu me tornei."